A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. E eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, porque não há, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Amém. Apenas esses versículos são os conselhos, né, para bispos e diáconos, né? Aqui nós vemos os conselhos, né, que a palavra do Senhor traz. Vemos que a palavra do Senhor, ela é os conselhos para dar direção aos servos do Senhor, não é? E esta palavra, ela pode também ser aplicada para os lares, né? Essa palavra, a palavra do Senhor, ela pode ser aplicada dentro de casa, não é? Como um conselho para um pai de família. O pai de família, ele tem que ter essas características. Ele vai aprender isso aqui desde criança. Desde criança a gente vai ensinar os nossos filhos a nestes versículos aqui, para quando ele crescer, ele já ir naquele regime, ele já ir naquela direção. Não é só a palavra de Deus, não é só quando for consagrado a bispos ou diáconos, não, que ele vai passar a aprender isso aqui, não. A criança, quando ela é ensinada desde pequeno, ela vai naquela linhagem, ela vai naquela disciplina, não é? Ela se adapta, ela se acostuma naquele regime, vamos dizer assim, não é? Naquelas direções de que o menino, ele foi criado na casa do Senhor, na presença do Senhor, ele é diferente. Ele é uma criança, ele é uma criança que ele vai ser criado na estrutura das coisas de Deus. Ele não vai crescer no pensamento, quando eu crescer mais eu vou ser igual os meninos aí do mundo, que é assim, é assado, tem, não é? Essas coisas assim. Namora com qualquer uma, faz o que quer, traz para casa e vira aquela bagunça dentro de casa e vira, não, porque eu faço do jeito que eu quero, não. As coisas com o Senhor têm regras. A gente tem que ter cuidado para a gente não se desviar do caminho do Senhor. E nós sabemos que os caminhos do Senhor, ele é estreito. Aqui está dizendo, ó, não deve ser apegado ao vinho, não, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, não é? Quando nós vemos um esposo governando bem a sua própria família, a sua própria casa, seus filhos, ele vai ter ali aquela direção de como saber governar a igreja, não é? Ele já tem ali aquele chamado, não é? Ele já tem, por quê? Porque ele já exerce aquilo ali em casa. Os filhos têm ali um respeito pelo pai. Logo a igreja vai ter aquele respeito por aquele líder, não é? Pelo pastor, pelo aquele bispo, por aquele diácono, vai ter aquele respeito, né? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela aqui tem um título, né, para bispos e diáconos, mas a gente vai começando a ensinar os nossos filhos desde pequeno. Por isso que o Senhor traz aqui essa palavra para o nosso maná.
não é? Para a gente conversar sobre isso, o Espírito Santo do Senhor falar, porque alguém pode dizer, não, mas eu não sou nem bispo, nem diácono, nem pastor, nem passa na minha mente eu fazer e exercer esses cargos, tudo bem, mas você tem que entender como é que você deve se comportar em casa. Não é só para eles essa palavra, não é só para os que estão lá no ministério, não é? Esta palavra é para a família. Essa palavra, ela é para a gente cultuar o Senhor dentro de casa, não é? E meditar. Será que na minha casa tem violência? Será que eu sou violento com minha esposa, com meus filhos? Será que meus filhos estão sendo violentos comigo? Da onde é que vem isso? Da onde é que está vindo essa brecha? Não é? Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa filha, um bom filho? Não é? Será que a presença do Senhor Jesus está dentro da minha casa? Será que eu tenho cultuado ao Senhor? Ou a minha casa é uma bagunça, a minha casa tem muita tribulação, aí quando a gente sai de casa, a gente só cultua a Deus lá na igreja. E em casa é aquela bagunça, parece assim que não, nem mora o crente ali, né? Então a gente vai meditar, né? Vamos prestar atenção como é que a gente resolve os problemas. É conversando, sentando, conversando, ou é naquela, né, aquela gritaria, aquele negócio, aquele desrespeito, porque sabemos que toda casa tem assuntos pendentes, né, para serem resolvidos. Espera, não adianta a gente chegar e dizer, não, isso aqui eu não vou conversar, isso aqui deixa pra lá, isso aqui não. Problemas é para serem resolvidos, problemas é igual conta, a gente tem que pagar, né? Então os problemas têm que ser resolvidos, não vai adiantar a gente cruzar os braços e dizer, não, eu não vou, quero falar sobre isso, não, não. Vamos conversar sim sobre esse assunto, vamos resolver sim, vamos saber sim como resolver isso aqui sim, como? De cabeça fria, deixando para a gente resolver as coisas no momento certo, com as palavras certas, na presença do Senhor tem solução dentro de casa, não é? Nós sabemos que nós crentes temos sim problemas, nós crentes temos que resolver sim os problemas dentro de casa, tem que expulsar sim Satanás, não podemos deixar o inimigo entrar através de contendas, tribulações, essas coisas tudo aí, não é? Então, meus irmãos, este assunto, esta palavra é para estar assim dentro dos lares, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, e a gente tá ali ensinando os nossos filhos, porque os nossos filhos eles vão crescer. E como é que eles vão crescer? Eles têm que ter base dentro da nossa casa. Agora somos pais, temos grandes responsabilidades, não é só com as contas de todo mês, é na educação dos nossos filhos. Quem vai ser os nossos filhos no futuro depende do que eles estão vendo hoje em nós, não é? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais ao seu coração, nos ensine muito mais. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus venha nos dar a oportunidade de estar sempre aprendendo com Ele. Amém.